Geralmente, quando a ideia é decifrar um grande enigma histórico, a imagem que vem à mente é, tipo, arqueólogos explorando ruínas, ou até especialistas quebrando códigos de computador, né? Mas o enigma que a gente vai analisar hoje, nesse nosso mergulho nas fontes, estava escondido num texto de mais de 2.300 anos. Uhum, bastante tempo. E esperando um fazendeiro do século XIX tentar decifrar. O nosso objetivo hoje é entender a mecânica desse cálculo e como as fontes conectam essa contagem regressiva lá de trás com a missão atribuída aos adolescentes de hoje. Legal. E para entender como ele decifrou isso, a gente precisa primeiro olhar para quem era esse investigador, né, o Guilherme Miller. E aí o grande obstáculo dele foi uma passagem lá em Daniel 8,14, que fala de um prazo exato de tipo 2.300 tardes e manhãs. Isso mesmo. E o Miller tinha um método super rigoroso de estudo, sabe? Ele se recusava a avançar no texto até entender cada linha perfeitamente. Porque uma leitura rápida de 2.300 tardes e manhãs faria alguém pensar em pouco mais de 6 anos, né? Sim, 6 anos literais. Mas o contexto da passagem apontava para um período muito maior, que deveria cobrir a ascensão e a queda de grandes impérios globais. Mas espera aí, se o texto diz dias, como é que ele converteu isso para séculos? Ele devia ter alguma chave de leitura interna, porque senão o cálculo seria só um palpite aleatório. E ele realmente encontrou essa chave, tipo um GPS profético mesmo. Cruzando referências com outros textos, como Números e Ezequiel, o Miller aplicou uma regra fundamental da teologia profética, onde um dia simbólico na profecia equivale a um ano literal na história. Funciona basicamente como a legenda de um mapa, Uhum. onde 1 centímetro no papel representa, sei lá, 1 quilômetro na vida real. Usando essa conversão, as 2.300 tardes e manhãs viram 2.300 anos reais. Mas ter a duração exata não serve de muita coisa se a gente não tem um ponto de partida, né? Como ele não escolheu só uma data qualquer que servisse para a teoria dele? Então, as fontes mostram que ele buscou um evento histórico concreto. O próprio estudo levou ele para o capítulo seguinte de Daniel, que apontava o ponto de partida do cálculo, que é o ano 457 a.C. Nossa, bem específico. Muito. Essa data é marcada pelo decreto do rei para restaurar e edificar a cidade de Jerusalém. Tá, então, fazendo a conta, saindo do ano 457 a.C. e avançando 2.300 anos completos na linha do tempo, a gente cai direto no período entre 1843 e 1844. Exatamente, a matemática fecha certinho. Mas o que exatamente o pessoal da época achava que estava agendado para acontecer no fim dessa contagem? A profecia dizia simplesmente que o santuário seria purificado. Mas o detalhe aqui é entender a mentalidade do século XIX, né? Como não tinha mais um templo físico lá em Jerusalém, a teologia cristã ocidental achava que o santuário a ser purificado devia ser o próprio planeta Terra. Caramba! E purificar a terra, na linguagem bíblica, significava purificação pelo fogo. Então ele concluiu que o mundo ia acabar. Exato, que Jesus estava voltando ali entre 43 e 44. Isso com certeza explica o senso de urgência que tomou conta das milhares de pessoas que ouviram a mensagem. Imagina o fervor da época. As pessoas abandonaram colheitas, fecharam negócios e dedicaram 100% do tempo para alertar os outros. Mas bom, obviamente o mundo não acabou em 1844, né? O que me deixa muito curioso é como um cálculo que não resultou no fim do mundo naquela época serve de base para as fontes de hoje direcionarem uma mensagem aos adolescentes de agora. É porque, para o movimento que sobreviveu e reavaliou esse cálculo, a data não marcou o fim físico do planeta, mas sim o início de uma nova fase num tribunal divino. Tempo do fim. Ah, o tempo do fim? Isso. E eles argumentam que a juventude atual não nasceu nessa era digital por acaso, que essa geração herdou a missão de concluir o que foi começado lá no século XIX. É como se a história fosse vista como uma longa corrida de revezamento, sabe? O Miller correu o primeiro trecho usando só uma Bíblia impressa e uma caneta. E o bastão foi passando por diversas gerações e os textos sugerem que agora está nas mãos dessa juventude totalmente conectada. Com certeza. E a diferença brutal está na escala das ferramentas. Enquanto os pioneiros viajavam a cavalo ou de navio para compartilhar essas crenças, a geração de hoje pode alcançar os confins do planeta em milissegundos com o smartphone na mão, né? Então,
O que fica claro nessa nossa análise é a crença de que a história não é governada pelo caos. O tempo tem um cronograma exato e um propósito claro para cada geração. Perfeito. É uma perspectiva teológica que busca transformar a incerteza do futuro num senso de dever inabalável no presente. Muito interessante. E vale a pena a gente refletir sobre aquela imagem lá do início. Se um fazendeiro do século XIX, iluminado por uma vela e com um pedaço de papel, conseguiu iniciar um movimento global inteiro, qual seria o impacto prático de uma geração inteira usando o poder das redes de computadores com esse mesmo nível absoluto de urgência profética? Fica aí essa pergunta para encerrar a nossa investigação de hoje.